Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 23 de novembro de 2025, o day after da prisão de Jair Bolsonaro. E conseguiu, com a sua insensatez e com uma dose bastante elevada de muita burrice, conseguiu dificultar tudo para ele mesmo, piorar a sua situação, chegar ao cárcere através de uma trajetória de vida errática. Ele atravessou a sua existência cometendo graves erros que terminaram por lhe causar os problemas, os adventos que causa todo aquele que age com insensatez, com arrogância, com truculência e com muita desonestidade. Mas não só isso que o Jair Bolsonaro conseguiu. Ele conseguiu prejudicar, inclusive, a sua família. Principalmente 2 de seus filhos. Na verdade, os 3 filhos mais velhos, e o caçula está indo no mesmo caminho, 04, Jair Renan, mas Flávio, 01, Carlos, 02 e o Eduardo Bolsonaro, 03, estão todos complicados. Os 3 primeiros filhos estão, inclusive, inseridos num inquérito envolvendo a pandemia, mas é com o filho 01 e com o 03 que a situação é pior. Veja só, o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro estão agora na agenda do STF. O próximo passo do tribunal é pegar o Eduardo. E o passo seguinte é pegar o Flávio Bolsonaro, que está se mostrando tão ou mais perigoso que o Eduardo Bolsonaro. Na verdade, o Flávio Bolsonaro já havia deixado uma dica do que ele representava quando, em meados deste ano, ele deu uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, ameaçando claramente usar a força contra o Supremo Tribunal Federal. E agora o Flávio Bolsonaro entra na mira do STF, ele está no radar do STF e, juntamente com o irmão Eduardo, ele deve entrar nessa seara, até porque na decisão que mandou prender o Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes fez considerações bastante significativas, por assim dizer, sobre o Flávio Bolsonaro. Vamos assistir a reportagem pela qual você esperou tanto tempo, cerca de 3 anos, e quem ouviu o que eu disse sabia que esse dia chegaria. Vamos assistir. Você que acompanha o blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. Equipamento 85916-5. Você usou alguma coisa para queimar isso aqui? Não tinha ferro quente aí. Ferro quente? Curiosidade. Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Ferro de solda, aquele que tem uma ponta? Sim. Tá certo. O senhor tentou puxar a pulseira também? Não. Não? Não rompi a pulseira, não. Tranquilo. Tá. Pulseira aparentemente intacta, mas o case violado. Que horas que o senhor começou a fazer isso, seu Jair? Não, já final da tarde. Final da tarde? Tá certo. Essa tampa chegou a soltar ou não? Não. Tô limpando aqui. Boa noite, não. Tudo bom? Tudo jóia?
pendências da Polícia Federal diante de todo o estado gravíssimo de saúde que ele apresenta. Com soluços se for todo mundo falar junto, a gente encerra aqui. Olha, essa questão de tornozeleira é uma narrativa que tenta justificar o injustificável. Tenta justificar o injustificável. O presidente Bolsonaro não teria de forma alguma como subtrair-se, como evadir-se da sua casa. Ele tem uma viatura armada com agentes federais 24 horas por dia, 7 dias da semana na porta da casa dele. Então não haveria. Isso é querer justificar o injustificável. Qual era a intenção da A tornozeleira eletrônica tornou-se, neste caso, o símbolo da pena infamante, a versão moderna da pena infamante. Sua finalidade foi apenas causar humilhação ao ex-presidente. Jair Bolsonaro confirmou que enviou R$2 milhões ao filho, Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos. O ex-presidente prestou depoimento à Polícia Federal. Eduardo é deputado licenciado e suspeito de atuar contra a justiça brasileira junto ao governo Trump. Bolsonaro depôs como testemunha e poderia ficar em silêncio, mas afirmou que respondeu a todas as perguntas dos investigadores. Negou que o filho esteja fazendo lobby nos Estados Unidos e confirmou que transferiu dinheiro para Eduardo Bolsonaro. Vocês sabem que lá atrás, né, eu não fiz campanha, mas foi depositado na minha conta R$17 milhões, tá? E eu botei R$2 milhões na conta dele, tá, ok? Lá fora tudo é mais caro, eu tenho 2 netos, repito, de 4 ou de 1 ano de idade. Ele está lá fora, eu não quero que ele passe por dificuldade. Eduardo Bolsonaro é acusado pelos crimes de coação no curso do processo judicial e obstrução de investigação. Ele deixou o país em fevereiro, rumo aos Estados Unidos, e desde então tem estimulado políticos norte-americanos a impor sanções a autoridades brasileiras, especialmente do judiciário. A investigação no Supremo Tribunal Federal contra Eduardo Bolsonaro foi aberta no final do mês passado, após a Procuradoria-Geral da República entender que há indícios de que o ex-presidente esteja sendo beneficiado diretamente pelas ações do filho nos Estados Unidos. Unanimidade, os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceitaram a denúncia da Procuradoria-Geral da República para tornar o deputado federal Eduardo Bolsonaro réu por coação. Eduardo é acusado de tentar intimidar o STF durante o julgamento da trama golpista. O relator, ministro Alexandre de Moraes, foi o primeiro a votar. No voto, Moraes considerou que há prova de materialidade e indícios razoáveis e suficientes nas condutas de Eduardo Bolsonaro, que se mudou para os Estados Unidos em março, onde defende ações de retaliação do governo Donald Trump pelo julgamento e a condenação de Jair Bolsonaro pela tentativa de golpe de Estado. Você vai lutar pelo seu país ou assistir tudo do celular aí no sofá da sua casa? Eu te convido para lutar com a gente. Nesse primeiro momento, a gente vai buscar o Senhor dos Exércitos. Eu te convido para uma vigília que começa nesse sábado, dia 22 de novembro, a partir das 7 da noite, aqui no balão do Jardim Botânico, na altura do condomínio do meu pai, o Solar de Brasília 2, para orarmos pela saúde dele e pela volta da democracia no nosso país. Vamos pedir a Deus que aplique a sua justiça aos que perseguem tanta gente inocente e ajudam os verdadeiros bandidos a se manterem no poder. Não tem mal que dure para sempre, e Deus fala na Bíblia que a escuridão mais forte é exatamente a que precede a chegada da luz. E se o momento é o mais difícil para a gente, pode ter certeza que Deus está no comando de tudo. E muito em breve, a luz vai vencer as trevas. Mais engraçado em tudo isso é como o advogado de Bolsonaro se esquiva de falar sobre a tornozeleira, né? A tornozeleira, diz ele, é um instrumento de opressão e de infamar, né? Para insultar o Bolsonaro, e não um instrumento para impedir que ele saia correndo e entre na embaixada dos Estados Unidos, que é ali do lado, ou da Argentina, onde ele já tentou entrar, conforme a Polícia Federal
mostrou ao achar no celular dele um pedido de asilo na Embaixada da Argentina. Seja como for, o STF deu prazo para a defesa de Bolsonaro explicar a violação da tornozeleira. Outro fato engraçado é ele dizer que ele meteu ferro quente na tornozeleira por curiosidade, né? Aí logo me veio à cabeça um dito popular que muitos devem conhecer, que diz que a curiosidade matou o gato, não é? Então essa curiosidade do Bolsonaro está custando caro para ele, é evidente que não é curiosidade nenhuma. Ele queria romper a tornozeleira para provavelmente pular o muro, fazer alguma coisa nesse sentido e ir até uma embaixada. Era esse o plano. Está claro como água, não é? A pessoa pode, os filhos dele, o advogado dele, podem negar, podem dizer a barbaridade que for, não é? Podem insultar a inteligência de todos nós, dizendo que não era esse o plano, mas só existe uma razão para ele meter ferro quente na tornozeleira. Então, uma das razões pelas quais o Bolsonaro está na situação que está é pela disfarçatez, né? Pela cara de pau, se você preferir, dele, que isso insulta a inteligência, insulta o poder judiciário. E eu, sinceramente, eu sou um cara viajado, eu conheço 30 países. Eu não conheço nenhum país no mundo em que você pode insultar o poder judiciário do jeito que o Bolsonaro faz, sem consequência nenhuma. Vai fazer isso nos Estados Unidos para você ver o que acontece. Você vai para Guantánamo. O STF dá prazo para a defesa de Bolsonaro explicar a violação da tornozeleira eletrônica. Determinação do ministro Alexandre de Moraes se baseia em relatório e vídeo em que o ex-presidente confirma ter tentado abrir. Então aí tem os despachos, né? Aqui você tem o pedido do governo do Distrito Federal, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, Centro Integrado de Monitoração Eletrônica. E isso foi dirigido ao gabinete do secretário. Senhor secretário, apresentamos a Vossa Excelência do governo do Distrito Federal, tá? Apresentamos a Vossa Excelência informações acerca da monitoração eletrônica de Jair Messias Bolsonaro, prontuário tal. O Centro Integrado de Monitoração Eletrônica monitora remotamente o réu desde 18 de julho de 2025, através da tornozeleira eletrônica. Ocorre que à 00h07 do dia 22 de novembro, o sistema de monitoração gerou alerta indicando violação do dispositivo. Imediatamente, a equipe de escolta posicionada nas imediações, vou até aumentar um pouquinho para você ver aqui, tá? Imediatamente, a equipe de escolta posicionada nas imediações da residência do monitorado foi acionada, assim como a direção da unidade. Os policiais penais realizaram contato imediato com o réu, solicitando que se apresentasse para a verificação do equipamento. Paralelamente, a diretora adjunta do CIMS se deslocou até o local para análise presencial da situação, e aí você ouviu a voz dela perguntando ao Bolsonaro, mas o que o senhor fez aqui nessa tornozeleira? Ah, meti o ferro quente porque eu estava curioso. Né? Então aqui você vê que não é o Alexandre de Moraes, não é o Lula, não é o governo do Distrito Federal comunicando à polícia, ao secretário de Segurança e depois este comunicando à Polícia Federal do que estava acontecendo. E aí você tem uma decisão aqui, tá certo, do Alexandre de Moraes. Ele diz o seguinte: a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal enviou aos autos relatório acerca de monitoração eletrônica de Jair Messias Bolsonaro, prontuário tal, indicando que o equipamento foi violado. O relatório aponta que o equipamento possuía sinais claros e importantes de avaria. Haviam marcas de queimadura em toda a sua circunferência, no local do encaixe, fechamento do case, que é aquela caixa que controla tudo. O resto é uma pulseira comum, é uma cinta. No momento da análise, o monitorado foi questionado acerca do instrumento utilizado e, em resposta, informou que fez uso de ferro de solda para tentar abrir o equipamento. Com o relatório e a SEAP,
juntou aos autos um vídeo onde a diretora adjunta da CIME faz a vistoria do equipamento, havendo inclusive a confissão do próprio Jair Messias Bolsonaro sobre a violação do equipamento. Está tudo provado. Qualquer coisa que tentem dizer diferente disso é malandragem, é pilantragem, é criminoso tentar esconder uma coisa como essa. E aí o Alexandre de Moraes determina o seguinte, que a defesa de Jair Messias Bolsonaro manifeste-se no prazo de 24 horas sobre a violação do equipamento. Após, manifeste-se o PGR no mesmo prazo. E o PGR se manifestou, né? E foi, antes disso, inclusive, ele se manifestou pela cautelar. E aí o PGR vai se manifestar sobre a explicação que eles ainda vão dar. Então aí está tudo muito claro. Agora, tentar fraudar isso não é desrespeitar só o Alexandre de Moraes, é desrespeitar o Poder Judiciário. E mais do que desrespeitar o Poder Judiciário, é desrespeitar a sociedade brasileira, que, em última instância, é protegida pelo Poder Judiciário de criminosos como Jair Bolsonaro e seus filhos, e os seus aliados. E também agora o seu advogado, né? A pedido da PF, o STF decreta a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes decretou a preventiva do Bolsonaro. A medida foi tomada no âmbito da petição tal e diz que ele deve ser recolhido na Superintendência da Polícia Federal. Mandou ter atendimento médico, não colocar algemas, não expor, até, se possível, que os agentes que fossem prendê-lo não usassem roupa de polícia, veja só. E aqui a decisão de 17 páginas, em que é tudo muito bem explicado, e aqui tem um capítulo, que você vai ver, são 17 páginas, tá? Tem um capítulo aqui. E aqui nesse capítulo tem a fala do do Flávio Bolsonaro. Quanto ao ponto, verifica-se que as manifestações do filho do réu no referido vídeo revelam o caráter beligerante em relação ao Poder Judiciário, notadamente o Supremo Tribunal Federal, em reiteração da narrativa falsa no sentido de que a condenação do réu Jair Messias Bolsonaro seria consequência de uma perseguição e de uma ditadura desta Suprema Corte. Então aí tem o convite dele, e você tem um ponto aqui em que ele diz, quer ver? Vamos pedir a Deus que aplique a sua justiça, não tem mal que dure para sempre, e eu vou ver se eu acho aqui, eu não sei se é nessa fala, aqui, veja só. O senador da República diz o seguinte: quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Ou seja, quando os ímpios sobem ao poder, os ímpios são quem? O Lula, o Alexandre de Moraes, aí o povo se esconde. Mas quando eles morrem, os justos se multiplicam. Isso está dizendo o seguinte, que tem que matar o Alexandre de Moraes, o Lula, que são os ímpios no dizer do Flávio Bolsonaro. E é por isso que o Flávio Bolsonaro está também na mira do STF, como você vai ver nesta edição. Aqui o Bolsonaro, meti ferro quente aí, admite Bolsonaro sobre a tornozeleira danificada. Então, confessou, isso é uma confissão, tá? Aliados de Bolsonaro atribuem violação da tornozeleira a abalo emocional. Olha, gente, todo mundo que está enrolado com a lei está emocionalmente abalado, né? Os que estão justamente envolvidos com a lei são alvo da lei, e aqueles que são inocentes, tanto inocentes quanto culpados, que a lei possa estar perseguindo, porque evidentemente ninguém vai negar que tem gente que não fez nada. Sabe quem não fez nada, por exemplo? 6 garotos que estavam nos morros do Rio no dia 28 de outubro, quando uma operação matou 121 pessoas
indiscriminadamente matou vários inocentes juntos. Então a lei, nesse caso, errou. Não é o caso do Bolsonaro, porque as provas estão aí, para quem quiser ver. Quem não quiser ver, dane-se, a lei vai funcionar do mesmo jeito, não é? Mas a defesa não explica a tentativa de violação da tornozeleira e diz que Bolsonaro não tinha como fugir de casa. Se ele não tinha, por que é que ele estava tirando a tornozeleira? Porque ele é louco? Agora, primeiro ele ia morrer a qualquer momento. Depois ele pode disputar a presidência no ano que vem, como diz o Eduardo Bolsonaro. E depois dizem que ele é louco. Então não pode mais disputar a presidência. Se ele é doido, não pode mais disputar a presidência, que é isso que eles estão dizendo, que ele teve um surto, né? Abalo emocional. Flávio diz que pai tentou tirar a tornozeleira em possível ato de desespero. Eu sei que a cadeia está cheia de gente desesperada, né? Tem muita gente com tornozeleira pelo país afora, desesperada, mas que está lá com a tornozeleira. Deve ter talvez até algum inocente que está de tornozeleira injustamente. Deve ter. Pode ter. Né? Pelo menos não digo que deve, mas digo que pode ter. Mas não fez isso. Né? E se fizer, é a mesma coisa que aconteceu com o Bolsonaro. É preso, é a lei. A lei. Eles não querem que a lei valha para eles. A lei vale para todo mundo, principalmente se for pobre ou de esquerda. Mas se for para eles, eles não querem que valha a lei. O fato é que o Bolsonaro está encarcerado e politicamente esvaziado. Até a Folha de São Paulo diz isso, mas aqui nesse editorial, a Folha de São Paulo pede prisão domiciliar para ele porque ele está doente. E eu vou fazer uma matéria ainda na manhã deste domingo sobre essa questão da prisão domiciliar do Bolsonaro, porque eu tenho algumas informações. Mas agora vamos ficar nos filhos dele. O Eduardo Bolsonaro agora é réu no STF e, nos próximos dias, na verdade, nessa semana que entra, começa a instrução penal. Ele vai ser citado, se já não foi, vai ser citado, provavelmente por edital de novo, porque ele não vai receber a citação, e vai ser julgado, vai ter que produzir provas. Como ele não tem advogado, não quer indicar advogado, o advogado público vai convocar talvez algumas testemunhas, eu não sei se ele vai fazer isso, porque ele não tem nem elementos, ele não ouviu nem a versão do réu, porque o réu não quer falar com ele. Então, aí, essa fase da instrução criminal vai transitar muito rapidamente, e na volta do judiciário, agora em 2026, ele vai ser condenado, né? Condenado, ele vai ter a prisão preventiva, e com a prisão preventiva vai ter o nome inserido na Interpol. E vai ficar rezando para o Trump não sofrer impeachment em 2027, porque em novembro de 2026 tem a eleição nos Estados Unidos, se ele perder a maioria no Congresso, é impeachment no dia seguinte. Muito bem. Agora, o Flávio Bolsonaro é que entrou nessa dança. Né? Então, o Eduardo Bolsonaro está nessa situação por causa do pai dele. O pai dele financiou o trabalho dele junto ao Trump. Tem prova de que o pai dele pagou para ele ficar nos Estados Unidos fazendo o que ele está fazendo, constrangendo o STF. Então, ele colocou esse filho nessa situação. Agora, ele colocou o Flávio Bolsonaro numa situação pior. Preso e isolado politicamente, Bolsonaro deixa bastão com Flávio, que também pode ser alvo da PF. Candidatura presidencial do filho 01, entretanto, não une a centro-direita e ainda há temor de eventual investigação sobre o senador e também viabilize seu nome. Amigos e correligionários de Bolsonaro já tinham acionado a contagem regressiva para a prisão do ex-presidente antes mesmo do Alexandre de Moraes decretar a preventiva. Mas agora ele está na mira da lei. É isso que diz aqui essa outra matéria. Aliados veem Flávio na mira de Moraes com prisão de Bolsonaro e ensaio de candidatura a presidente. Ministro do Supremo diz que senador tentou reeditar acampamentos golpistas e causar caos social. Filho do ex-presidente rebate que vigília seria para oração.
congressistas de direita, e aliás Flávio Bolsonaro, afirmam que a prisão do seu pai, o ex-presidente, fez o senador entrar também na mira do Alexandre de Moraes. E isso agora ele com certeza vai entrar no inquérito 4995 ou talvez até, se o PGR autorizar, vai entrar na ação penal, que o inquérito 4995 não é mais inquérito 4995, já é uma ação penal. Então o Flávio Bolsonaro deve ser arrolado rapidamente nesse inquérito e também vai ficar na mira da lei. Então, já tem mais 2 bolsonaristas na mira da lei e ao menos um deles, o Flávio Bolsonaro, pode em breve fazer companhia ao pai no Chilindró. O vídeo da tornozeleira é estigma para o bolsonarismo. Esse vídeo é a condenação final, com o próprio Bolsonaro reconhecendo que rompeu a tornozeleira por curiosidade, né? Um vídeo bizarro, ridículo, que ridiculariza o Bolsonaro, além de incriminá-lo, e o pessoal acaba de protocolar uma notícia crime contra o Flávio Bolsonaro na PGR, porque a PGR tem que ser provocada. O partido se baseia em vídeo publicado pelo senador convocando vigília em frente ao condomínio, que ele sabe, ele está incitando essa população. E já estão acontecendo coisas, veja bem. Homem agredido em vigília bolsonarista após criticar o ex-presidente. Aqui você tem um vídeo, eu não posso colocar esse vídeo porque tem cena de violência. Se eu fizer isso, o YouTube pode me impor uma sanção pesada aí. Mas aqui esse homem foi agredido, ele é pastor, ele estava lá orando e criticou o Bolsonaro, aí foi perseguido pelos próprios bolsonaristas, agredido, foi jogado no chão, chutaram o homem de tudo quanto é jeito, chutaram a cabeça, chutaram o estômago desse homem. Você tem outro caso aqui, bolsonaristas e lulistas brigam na porta da PF, mas, na verdade, eles perseguem o bolsonarista, né? Você tem aqui um outro vídeo também, mas, então, é uma turba que persegue esse homem aqui, e isso já prenuncia o que vai ser a eleição do ano que vem. Então, se você pensa que a prisão do Bolsonaro encerrou alguma coisa, não, ela deu a partida numa situação que, se o Brasil não tomar cuidado, pode ser muito pior. Enquanto isso, o Trump diz que a prisão de Bolsonaro é uma pena. Foi o único comentário, e alguns aspones dele falaram algumas besteiras, mas vai ficar por isso, porque o Trump está muito preocupado em manter o cargo e ele tem que ser muito bonzinho com o Brasil, porque ele precisa que a gente venda mercadoria para ele. Que se ele não tiver esses gêneros alimentícios e tudo mais, o povo dos Estados Unidos vai dar um chute no traseiro golpista dele. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.